Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e eu sou professor da Universidade Federal de Afenas e essa é a primeira aula da disciplina Ecologia Evolutiva 1 do curso de Ciências Biológicas da Universidade. Então a gente vai começar essa primeira aula falando sobre as definições de ecologia. Então a gente tem uma primeira definição que é do Haeckel, tá? No século XIX, ele que cunhou a palavra ecologia e ele definiu ela como o estudo científico das interações entre organismos e seus ambientes. Tá? Então, ecologia viria do grego, da palavra grega oikos, tá? Que significaria casa. E uma definição um pouco mais recente, de Krebs, né, de 72, já no século XX, é que o estudo científico das interações que determinam a distribuição dos organismos e a abundância dos organismos é que seria chamada ecologia. Poderia ser definida ecologia. Tá? Ok. Então definimos mais ou menos a ecologia, tá? É uma definição bem ampla, mas, de qualquer maneira, ela se trata de uma ciência. Tá? A gente estuda a ecologia através de métodos científicos. Tá? Então, o objetivo da ecologia é fazer, com qualquer ciência, fazer generalizações, fazer previsões, testar hipóteses, falsear hipóteses ou retificar hipóteses. Tá? Então, lógico, a gente acaba tendo que descrever algum aspecto da biologia do organismo para tentar entender, para tentar caracterizar, para tentar classificar, distinguir, quantificar e depois pegar todo esse entendimento, essa caracterização, essa classificação e fazer as previsões, generalizações através do falseamento das hipóteses. Okay? Bom, quem trabalha com ecologia pode trabalhar em vários níveis diferentes. Então você tem um nível, desde o nível macro, né? Temos aí à esquerda da biosfera inteira, né? Um processo mais global. Descendo um pouco de nível, teria então o ecossistema. Então quem trabalha com o ecossistema investiga os fluxos de energia, investiga as ciclagens de nutrientes, por exemplo. Então são processos um pouco mais abrangentes, mais macro. Comunidade seria um pouco mais restritivo. Então, um exemplo de estudo de comunidade seria interações entre populações diferentes. Né? Um nível menor seria, então, as populações. Então, quem estuda com dinâmica de algumas populações específicas, tá? Que seria, então, a unidade da evolução. E pode também trabalhar com o organismo propriamente dito. Tá? Pega um organismo e tenta entender a reprodução, como que ocorre essa reprodução, como que ocorre essa sobrevivência, tá? Também a menor unidade da ecologia, tá? Bom, então vamos começar com essa menor unidade da ecologia, que seriam os organismos ou os indivíduos. O que as coisas mais importantes que a gente pode falar sobre os organismos? Antes da gente começar, eu quero fazer um estudo de caso, tá? Então, para a gente tentar colocar ao longo da disciplina, né, todas as aulas, né, pelo menos essa primeira parte, um caráter um pouco mais prático, tá? Para a gente ver um pouco mais aplicado para todos esses conhecimentos que a gente vai ver dentro de organismos e depois população, como que a gente pode, para que serve esse conhecimento? Então, vamos imaginar um caso onde uma represa vai ser construída num lugar. Esse lugar seria Alfenópolis, tá? Em Alfenópolis tem uma grande área de floresta que vai sofrer inundação por causa dessa represa e descobriram que nesta floresta vivem duas espécies ameaçadas de extinção. Uma ave, que é essa espécie aí, caninos voadores, ou popularmente chamada como cara de cão, e uma planta, que tem esse nome, Stola stoliniferus, ou popularmente chamada como moranguivi. Vocês não conhecem? Vocês vão conhecer agora. Essa foto do macho, macho da fêmea, do cara de cão. E esse é o fruto e o aspecto vegetativo do moranguivi. Então essas duas espécies estão ameaçadas de extinção e elas ocorrem na área que vai ser inundada por essa represa. Tá? Então a represa vai ser construída aí em Alfenópolis. O IBAMA, imediatamente que sabe da presença dessas espécies
ameaçadas de extinção, ele caça a licença ambiental da obra e interrompe as obras. Tá? Que aí o que vai acontecer? Uma empresa, né, é contratada para estudar essas duas espécies, para tentar ver como que se pode fazer a realocação dessa população para outro lugar que seja mais conservado. Tá? Então, pense que você é um biólogo que está fazendo parte dessa empresa, que é contratado para essa empresa, é empregado dessa empresa, e está sendo contratado para isso, então você precisa entender um pouco de vários aspectos da ecologia desses bichos para tentar fazer a realocação. Tá? Quais informações que você, como biólogo, precisa ter para fazer um projeto de sucesso? Tá? Para você realocar certinho essas populações. Bom, primeiro você precisa conhecer alguns aspectos da história de vida desses organismos e alguns aspectos da população desses organismos. Então, nesse conjunto de aulas, a gente vai tentar entender um pouco os aspectos necessários para fazer essa realocação. Primeira coisa que a gente precisa saber é conseguir entender o que é um indivíduo. Parece uma pergunta boba, mas não é. Como que a gente define um indivíduo? Se eu boto um conjunto de fotos, como está nesses slides, vocês sabem quantos indivíduos tem aí? Nas duas fotos de cima é fácil. Né? Você tem vários gatos, vários cachorros, é só você contar. Mas embaixo, os organismos que estão nas fotos de baixo, não é tão simples fazer essa contagem. Vamos entender por quê. Porque a gente tem dois tipos de organismos. Tá? Os organismos que são considerados, são chamados de organismos unitários, e tem aqueles organismos que são chamados de organismos modulares. Tá? O que é isso? Qual a diferença disso? Bom, unitário é aquele organismo que tem uma forma determinada, o tempo de vida também determinado, é facilmente identificado. Tá? E os modulares são aqueles organismos que têm uma forma um pouco imprevisível e também, às vezes, o tempo de vida imprevisível. Mas, caramba, não entendi nada. Calma. Então, vamos dar um exemplo de um organismo unitário. Um organismo unitário, ele nasce como zigoto, tá? Vai ter uma fase da infância, a fase do adulto e vai ter a senescência. Tá? Então, você tem geralmente várias fases, essas várias fases são previsíveis e fácil de identificar. Ele não tem muita mudança de forma durante a passagem de fase, durante o crescimento, o desenvolvimento dele. Já os organismos modulares, até o desenvolvimento dele é diferente. Então, o desenvolvimento de um organismo modular é por unidade de construção. Cruzes, eu entendi. O que é unidade de construção? Unidade de construção é um módulo. Tá? Então, por exemplo, uma planta é um organismo modular. Por que ele é um organismo modular? Porque o crescimento desse organismo ocorre pelo acréscimo de módulos. Nossa, não estou entendendo nada, Flávio. Calma. Qual é o módulo de uma planta? O módulo seria ramos com folhas. Tá? Então, como é que a planta cresce? Pega ramos com folha, alguns ramos com folha, um módulo, e no crescimento ele acrescenta mais um outro módulo de ramo com folha. E depois mais um outro módulo de ramo com folha. E assim sucessivamente. Então, os módulos vão se acrescentando e o organismo modular vai crescendo. Tá? O mycelium vai crescendo conforme aqueles módulos. Tá? São pedaços identificáveis da cília. Talvez mais fácil uma bromélia. A bromélia cresce tanque por tanque. Né? Cresce um tanque facilmente identificável, depois vegetativamente cresce outro tanque, também é fácil de identificar ele. Então, o acréscimo de módulos, né, é que faz o crescimento acontecer nos organismos modulares. Já um organismo unitário, seríamos nós, por exemplo, naquela exemplo que eu dei das fotos, um gato, um cachorro. Tá? Então, ele vai crescendo pelo acréscimo de células e não pelo acréscimo de módulos. Como comentei, os módulos são produzidos em sucessão, quer dizer, um atrás do outro, e cada organismo, cada indivíduo vai ter um número variável de módulos. Então, pode ter muitos módulos, pode ter poucos módulos.
Então, uma foto agora mostrando um exemplo de organismos modulares seria essa, né? Como eu comentei na foto inferior à direita, bromélias com os seus tanques crescendo. O módulo seria um tanque daquela bromélia, que nada mais é do que um conjunto de folhas, tá? E aí os módulos vão se sucedendo, tá? Ela vai crescendo conforme o acréscimo desses módulos. Na esquerda, parte inferior, tem uma assídia. A assídia vai crescendo conforme também o acréscimo desse módulo, que parece esse charuto aí que está aparecendo. Quem trabalha com a assídia vai me matar agora, né? Mas são acréscimo desses módulos aí, tá? Outro exemplo. Para os organismos modulares, o meio onde ele está inserido é super importante, tá? Porque a quantidade de módulo e o quanto vai crescer desse módulo, o tamanho de cada módulo, vai depender do que está no entorno. Se tem muito sol, se não tem sol, se tem muita umidade, se não tem umidade. Então, tudo isso vai influenciar se vai crescer mais ou vai crescer menos, se vai crescer ou não aquele módulo, ou vai acrescentar um ou mais módulos. Tá? Normalmente, os organismos modulares são imóveis, tá? Lógico, com exceção de algumas fases de vida dele, as plantas, os corais, as esponjas, as assídias, vários organismos são sésseis, ou seja, elas não se movem, principalmente quando o organismo é adulto, mas uma fase, principalmente a fase juvenil, fase larvar ou a fase de semente, existe uma fase móvel que promove a dispersão dos genes, mas normalmente eles são imóveis. Tá? Bom, já sabemos então o que é um indivíduo. Já sabemos que existem dois tipos de indivíduos, o modular e o unitário. Legal. Agora, como que eu quantifico ou conto esses indivíduos? Quando eu estou tratando ou estou estudando organismos que são unitários, é fácil. Eu posso inventar vários critérios. Então, eu posso fazer uma brincadeira. Eu posso pegar os gatos ou os cachorros e pegar o número de orelhas e dividir por 2. Ou posso pegar vaca e contar o número de patas e dividir por 4. Tá? Então, eu tenho várias maneiras, mas é mais fácil você contar organismos unitários, porque você não tem aquela sucessão de módulos. Né? Você não tem que identificar módulos. Aquele organismo todo todo aquele conjunto de células faz parte de um organismo só. Já o organismo modular fica complicado quantificar, é mais complicado quantificar, porque você se confunde os módulos com o organismo em si. É comum você chegar num lugar para quantificar algum organismo modular e ficar na dúvida se o que você está contando são módulos ou o que você está contando é o organismo inteiro. Tá? Como que a gente vai saber isso? E por que existe isso? Então, primeiro a gente tem que estudar e descobrir num indivíduo, num organismo, o que seria o seu geneto e o que seria o seu rameto. Tá? Em inglês, mais fácil você encontrar essas palavras que são genes e ramet. Tá? O que seria? Geneto seria o indivíduo genético, tá? O produto do zigoto inteiro. E rameto seria cada clone. Mas como assim, Flávio? Não estou entendendo. Então, dependendo do objetivo que você quer fazer, tá? Depende da sua pesquisa. Então, eu quero fazer tal coisa. Então, essa tal coisa eu preciso quantificar os genetos ou preciso quantificar os rametos. A geneto seria toda a parte genética do indivíduo, independente de quantos ramos ou clones ele tiver, e os rametos vai ser cada clone. Então, para a minha pesquisa, no exemplo de baixo aí, eu quero saber se no meu terreno tem alimento suficiente para a minha população de cabras, bodes. Nesse exemplo, se a sua pesquisa fosse disponibilizar, saber quanto de alimento tem disponível para suas cabras, você estava mais preocupado com a quantidade de rametos. Então, o que você iria quantificar no organismo modular grama, nesse exemplo, seria a quantidade de rametos. Okay? Aqui. O que seria o geneto e o que seria o rameto nessas duas fotos aí, nesse exemplo? Tá? É muito difícil, como eu falei,
de saber. O que a gente vê são módulos, várias folhas, que a gente não sabe exatamente, precisa de um estudo para saber se é geneto ou rameto, tá? Então, nesse exemplo aqui, para ilustrar, no desenho do canto superior esquerdo, você tem um indivíduo genético, que seria o geneto, e ele vai se subdividir em dois rametos lá embaixo, como está demonstrado no desenho. Então, você agora tem um geneto só, porque é um indivíduo genético, e ele tem dois módulos, tá? Facilmente distinguível nesse caso aí. Então, isso é a diferença entre o geneto e o rameto. Outra coisa importante de a gente saber para a gente quantificar os indivíduos são algumas definições entre censo, amostragem, densidade e abundância. A primeira diferença seria saber entre densidade e abundância. O que seria densidade e abundância? Densidade seria a quantidade de indivíduos por uma determinada área e abundância é a quantidade de indivíduos total. Por exemplo, se eu tenho um campo de futebol, eu quero saber de 1 hectare e eu quero saber quantos bois tem nesse campo de futebol, se eu contar o número de indivíduos que tem lá de boi, o número de bois, eu vou contar lá 13. Então a abundância é 13. Mas a densidade seria 13 indivíduos por hectare. Tá? Então essa é uma diferença importante da gente fazer. E a diferença entre censo e amostragem é que o censo você conta tudo. Tudo que você pode, tudo que existe lá, do que você está interessado, você vai quantificar. Só que a amostragem não. Geralmente a amostragem se faz quando o esforço para fazer um censo, que é o ideal, você quer contar tudo, né? O esforço para fazer um censo é logisticamente difícil ou é muito caro, tá? Então você pega, conta em alguns locais de determinada maneira e depois generaliza. Então, vamos dar um exemplo. Se eu vou querer contar saber o número de árvores que existe na Amazônia, dificilmente eu vou conseguir fazer um censo. Vou contar todas as árvores que existem na Amazônia inteira. Difícil. O que eu posso fazer é fazer uma amostragem, pegar várias amostras ao longo da Amazônia, tentar distribuir minhas amostras, e aí eu fazer o cálculo de previsão. Bom, se nessas amostras eu tenho uma média tal e um desvio, uma variação entre tanto e tanto, então provavelmente a Amazônia tem X árvores no total. Então você tem com a amostra você tem uma possibilidade de prever e ainda prever o erro. Bom, vamos dizer que em média tem 1 bilhão de árvores, mais ou menos, um erro mais ou menos de 300 árvores, 1000 árvores, tá? Tem 1 bilhão e um pouco a mais, 1 bilhão e um pouco a menos, tá? Então isso seria a diferença de censo e amostragem. Também é fácil de a gente saber isso na época de eleição, né? Então geralmente se faz uma amostragem na eleição porque é muito difícil você fazer uma contabilização, você perguntar para todas as pessoas do Brasil em quem ela vai votar, quem ela acha que vai votar. Então se faz uma amostragem em algumas cidades, tem algumas definições do que pode e o que não pode, faixa etária, gênero e tudo, para ter um método científico legal, para você poder generalizar. Se essas pessoas, você tem tantas porcentagens de pessoas que vão votar no candidato A, ele provavelmente vai ter tantos votos no final. Tá? O censo do IBGE, que a gente fala, aí já seria o censo mesmo, por isso que inclusive tem esse nome. O censo do IBGE, eles vão em todas as casas de tanto e tanto tempo, fazer várias das perguntas e depois sai uma pesquisa, né? Sai o resultado dessa pesquisa no site do IBGE, divulgando tudo. Tá? Então isso sim seria o censo, né? Em todas as casas. Então já sabemos o que é indivíduo, ou quais os tipos de indivíduos que existem. Já sabemos que dependendo do tipo de indivíduo é mais fácil ou difícil quantificar. Se for um indivíduo modular, eu tenho que definir saber claramente na minha pesquisa, pela minha pesquisa, se eu estou interessado nos indivíduos clonais ou nos indivíduos propriamente ditos, geneticamente separados. E agora eu quero saber o que
a ecologia de indivíduos, ou quem estuda a ecologia dos indivíduos, tenta saber. Quem está estudando a ecologia de indivíduos está estudando características individuais, ou seja, características daquele indivíduo e como essas características se relacionam com o meio ambiente. Tá? Como o meio ambiente selecionou aqueles indivíduos mais adaptados, aqueles indivíduos que tinham características que davam a ele vantagens naquele momento, naquele ambiente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história de vida. O que é história de vida? Então, primeiro a gente tem que vir e definir história de vida. Então, história de vida seria o conjunto de regras, o conjunto de escolhas, tá? Que pertence ao cronograma individual de reprodução. Cruzes, meio complicado, meio formal, mas seriam características individuais que foram selecionadas porque davam àqueles indivíduos vantagens em um determinado meio ambiente, em determinada condição ambiental. Então, você vai estudar padrões que os organismos têm durante a vida. Padrão de crescimento. Crescimento é rápido, crescimento é devagar. Padrão de diferenciação. Padrão de armazenamento. E o mais estudado, e o mais visado, e o mais importante seria o padrão de reprodução. Porque ela é que vai definir se o organismo teve sucesso ou não. Sucesso de um organismo pela seleção natural é medido pelo número de descendentes que ele deixou, e esses descendentes deixarem descendentes. E aquele gene característico, aquela parte genética que é responsável pela característica favorável, aquela característica que dá vantagem ao organismo, se essa característica vai se perpetuar. Se o organismo não se reproduzir, quer dizer que aquele gene, aquela característica, não foi passada para frente. Então, na história de vida, a gente tem, a grosso modo, 3 tipos de estudos. Tá? Estudo do tamanho, o estudo do desenvolvimento e o estudo da reprodução. Vamos falar sobre o tamanho rapidinho. Eu acho que dentro dos aspectos de vida, o mais fácil de a gente entender, o mais visualmente aparente, seria o tamanho. Então, a gente vê se um indivíduo é grande, outro indivíduo é pequeno, tá? E a gente vê se indivíduos tentam estudar e entender se indivíduos maiores levam mais vantagem do que indivíduos menores, do que indivíduos intermediários, como é que é o esquema, tá? Então, normalmente existe uma tendência de indivíduos maiores dentro de uma mesma espécie, né? Pega uma espécie, determinada espécie lá, sei lá, de sapo. Indivíduos daquela espécie de sapo. Os maiores indivíduos geralmente têm a tendência de reproduzir mais, de produzir mais prole, de ter mais filhotes. Tá? Por que isso? Porque indivíduos que são maiores, eles têm uma habilidade competitiva maior, ou seja, eles competem e ganham com mais frequência do seu competidor. Ele é um predador mais eficiente, porque ele tem mais energia, ele é maior, ele tem mais força. Só que eles também são uma presa mais fáceis. Então ele tem 2 vantagens aí, de aumenta a habilidade competitiva e aumenta o sucesso como predador. Só que ele tem uma desvantagem que seria ele fica mais vulnerável à predação, porque ele é maior. Para um predador é mais fácil ele perseguir uma presa grande, que numa perseguição só ele vai pegar uma quantidade de comida maior do que perseguir várias presas pequenas que a soma dela dá o mesmo peso. Então a eficiência, o gasto de energia é menor quando ele pega uma presa grande. Tá? Trabalho menos. Então, o tamanho do indivíduo pode ter alguns riscos, tá? Como eu falei, vários predadores preferem indivíduos maiores e também indivíduos maiores, os grandes, eles precisam de mais comida, eles precisam de mais recursos. Então, quando a gente vai ver o padrão geral, é fácil entender que normalmente os indivíduos que são intermediários naquela população, que não são nem os menores, nem os muito grandes, eles geralmente estão no tamanho ótimo, né? Eles que têm um sucesso reprodutivo maior. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico sobre uma mosca, tá? Então ele está aí no eixo X, é o peso, tá? dos machos adultos, e no eixo
Y da esquerda, tá? A frequência, né? Quantidade de indivíduos com aquele peso na população. Então você vê que a quantidade de indivíduos com os pesos menores, pequenos, muito pequenos, e os pesos muito grandes, a proporção é menor do que os indivíduos intermediários, tá? Então eles têm uma curva normal aí, né? Mas também a gente vê pelo Y da direita que os indivíduos intermediários também apresentam maior quantidade de acasalamento, tá? Então são eles que acabam apresentando maior sucesso. O segundo aspecto da história de vida seria o desenvolvimento, tá? O que seria isso? Desenvolvimento o indivíduo vai crescendo e vai passando pelos estágios da sua história de vida. Então, aqueles indivíduos que geralmente crescem rápido, eles têm um valor adaptativo, ou seja, eles têm a competitividade, a quantidade de indivíduos de sua prole maior, tá? Então, normalmente, há uma seleção daqueles indivíduos que crescem mais rápido, tá? E, com isso, reproduzem mais cedo. Então, se eles reproduzem mais cedo, eles, ao longo da vida, acabam reproduzindo mais. E falar em reprodução, esse aí seria o terceiro tópico da história de vida. E a gente geralmente estuda a parte reprodutiva dos organismos medindo o esforço reprodutivo dele, que a gente chama pomposamente de alocação reprodutiva. O que é isso, alocação reprodutiva? É a quantidade de recurso que ele aloca, que ele divide, que ele empenha para uma determinada parte da reprodução. Então, todos os indivíduos eles têm uma determinada quantidade, conseguem pegar uma determinada quantidade de recurso, tá? E ele vai internamente decidir por algum fator fisiológico, biológico, químico, através da interação com o meio ambiente, se ele vai pegar esses recursos e vai investir no crescimento vegetativo ou vai pegar esses recursos e vai investir na reprodução. Tá? Então, como ele divide esses recursos e como ele investe na reprodução ou não, é que é chamado de esforço reprodutivo ou alocação reprodutiva. Mas isso é fácil de entender, mas é mais difícil da gente medir isso. Então, os recursos necessários para uma característica vai estar indisponível para outra. Então, se a planta aloca uma quantidade de recurso para crescimento das folhas, essa quantidade de recurso não vai estar disponível para investir na reprodução. É uma escolha que cada indivíduo faz e, dependendo dessa escolha, ele vai ser selecionado pela seleção natural ao longo do tempo ou não, dependendo também do ambiente que ele se encontra. Tá? Então vamos dar alguns exemplos aí. Então temos aqui um gráfico com 3 espécies de palmeira, então cada dupla de gráfico aí seria uma espécie. O gráfico da esquerda seria o indivíduo macho e o gráfico da direita seria o indivíduo fêmea. Tá? Então nós temos no eixo X as espécies, as 3 espécies e o gênero, e no eixo Y a proporção da biomassa que é investido em estruturas vegetativas, que está em cinza, e em estruturas reprodutivas, que estão em branco. Tá? Então, reparem bem o que aconteceu aí nesse gráfico. Que nas 3 espécies, o indivíduo masculino ele aloca mais recursos para a reprodução vegetativa, para estruturas vegetativas, do que a fêmea, que aloca mais recurso, proporcionalmente, né, para estruturas reprodutivas. Então, a fêmea sempre investe mais na reprodução do que o macho, pelo menos nessas 3 palmeiras aí, como você pode ver na diferença ressaltada pelo círculo vermelho. E a gente chama essa compensação de trade-off. Essa expressão trade-off é comum em ecologia e a gente não tem uma tradução legal para essa. Ainda não pegou nenhuma tradução em português
para essa expressão e a gente acaba utilizando a expressão em inglês mesmo. Tá? Então, essa compensação, ou esse trade-off, seria essa relação negativa entre investir numa característica em detrimento de outra. Se o indivíduo escolheu investir, como aquela fêmea, em mais reprodução, ela vai perder o investimento na parte vegetativa. Então ela vai crescer menos, só que reproduzir mais. Tá? E essa escolha de proporção vai ser selecionada de acordo com o ambiente, de acordo com a época e tudo. Então, geralmente, quando você aumenta uma característica, a outra característica tende a diminuir ou não crescer. Tá? Então, de novo, temos aí as 3 espécies de palmeiras. De novo, nós temos macho e fêmea. Tá? Só que agora estamos falando de 4 variáveis de crescimento. Tá? De 3 variáveis de crescimento. O crescimento em altura, taxa, que é o primeiro gráfico, a taxa de produção de folha, que é o segundo gráfico, e a produção da biomassa. Tá? E os 3 exemplos aí, das 3 variáveis, né, está escrito 4, mas são 3 de crescimento, a fêmea, ela produz sempre menos do que o macho. As 3 variáveis são de crescimento vegetativo, né? Então, se ela investe mais em estruturas reprodutivas, vai sobrar menos energia, menos recurso para ela investir em crescimento, e o macho ao contrário. Né? Então, normalmente, a fêmea vai crescer menos que o macho. Tá? Por exemplo, nesses 2 círculos vermelhos que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Menor crescimento, menor produção de folha. Tá? Aqui, nesse círculo azul, estaria uma coisa contrária ao que eu falei, tá? Mas normalmente o que ocorre é esse padrão de a fêmea que está investindo mais na parte reprodutiva ter menos energia para produzir a parte vegetativa. Eu tinha que investigar o que teria acontecido nesse caso para não ter dado o padrão esperado. Outro exemplo de trade-off, ou seja, que o investimento de energia no crescimento de algo diminui o crescimento de outro aspecto, é esse do abeto, que é uma árvore, tá, dessa espécie aí, e aí está com o gráfico mostrando no X o número médio de cones por árvore, ou seja, a quantidade de cones de parte reprodutiva da árvore, que é uma gimnosperma, tá? É uma conífera, ela produz estróbilos. E no eixo Y está o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento em diâmetro, ou a quantidade de anéis dos troncos. Tá? Então, o que diz esse gráfico se a gente for ver pela tendência que a linha está dizendo para a gente? Se a gente pegar lá o eixo X, quanto mais a árvore produz, quanto maior a quantidade de cone, quanto mais a árvore produz estruturas reprodutivas, menor é o crescimento dela, o crescimento do indivíduo. Tá? Então, se a gente pegar lá algum ponto perto do zero no eixo X, ele estaria árvores com pouco ou nenhuma produção de cone, tem os maiores valores de crescimento, os maiores diâmetros. E aquelas árvores no eixo X, lá na extrema direita, né, que são árvores que produzem muitos cones, elas têm os menores crescimentos em diâmetro. Tá? Então, o investimento numa característica faz com que outras características acabam diminuindo. Então, ela produz mais cone, quanto menos ele cresce. E a gente pode falar também um pouquinho sobre os ciclos de vida. O que seria um ciclo de vida? É possível examinar os padrões de nascimento, mortalidade e crescimento? Sim. Não só é possível, quanto a gente classifica esses padrões em 2 grupos básicos. Seria aqueles organismos que têm um ciclo de vida semélparo e aqueles organismos que têm um ciclo de vida heteróparo. O que é isso? Bom, semélparo é todo indivíduo que tem
uma reprodução apenas na vida dele. Então só tem um período reprodutivo na vida. Então ele reproduz e depois dessa reprodução o indivíduo morre. As gerações são discretas. O que significa isso? Significa que a geração dos pais não conhecem a geração dos filhos. Tá? Já os organismos do outro grupo, são chamados heteróparos, são aqueles indivíduos que têm 2 períodos reprodutivos ou mais períodos reprodutivos. Aí sim, geralmente, esses organismos são aqueles que têm sobreposição de geração, ou seja, as gerações se encontram, elas se sobrepõem. Exemplos de indivíduos semélpagos, que têm uma reprodução só e morrem. Então, várias espécies de bambus, o salmão, várias espécies de asteráceas, que são da família do girassol. Tá? Exemplos de espécies heteróparas. Espécie humana, baleias, elefantes, algumas árvores como sequoia, árvores de vida longa. Normalmente, o estudo dos ciclos de vida ele está associado com estudos de acompanhamento da população, tá? Então, desde o nascimento dos indivíduos até a sua mortalidade. Então, existem vários métodos e cálculos que se fazem para entender e estudar o ciclo de vida. Então, tabela de vida, que a gente vai falar mais tarde na parte da população, é uma técnica para calcular isso. Curvas de sobrevivência, que a gente vai ver daqui a pouco. Tabelas de fecundidade, que está ligada à tabela de vida. Tá? São técnicas para fazer esse acompanhamento, fazer esse estudo e entendimento do ciclo de vida. Outra coisa importante para definir, para entender, quando está falando de ecologia de indivíduos, até de população também, é sobre coorte. O que seria uma coorte? Tá? Como que a gente segue essa coorte ao longo do tempo? O que é isso? Então, se eu vou tentar acompanhar os indivíduos do nascimento até a sua mortalidade, até quando eles morrerem, tá? Eu preciso definir, primeiro, se eu vou seguir uma mesma coorte ou vou seguir várias coortes ao mesmo tempo. O que é coorte? Coorte ou coorte seria o grupo de indivíduos que nasceu no mesmo intervalo de tempo. Então, eu posso definir que eu estou estudando, sei lá, leão. Eu posso definir que aqueles leõezinhos que nasceram na estação de reprodução do ano X, eles são a minha coorte, fazem parte da mesma coorte e vão ser meu objeto de estudo. Ou eu posso falar que todas as plantinhas de margaridas nascidas no mês tal, aquele ano, é que são a minha coorte. Ou eu posso falar que todas as baleias nascidas na determinada década, é minha coorte. Isso vai depender do seu objetivo de pesquisa, vai depender da logística, se são muitos ou são poucos, e vai depender também um pouco da quantidade de indivíduos que você vai conseguir acompanhar. Tá? Então, mas a definição de coorte seria um grupo de indivíduos que nasceu no mesmo intervalo de tempo. Então, você acompanha uma coorte. Como que você acompanha uma coorte? Você vai determinar estágios de vida dessa coorte, vai determinar a quantidade de indivíduos que morreu, a quantidade de indivíduos que sobreviveu, contraposição, tá? E também a fecundidade dessa população, quantos indivíduos ela está gerando, quantas proles ela está gerando, tá? E aí você vai calcular várias taxas e com essas taxas você vai poder prever certos aspectos da população. Essa população, com essas taxas, daqui a 5 anos, ela vai se extinguir. Essa população que está ameaçada, com esses parâmetros de conservação que a gente colocou aqui, com esses ajustes, a gente conseguiu melhorar as taxas dela e daqui a 10 anos ela sai do estágio crítico, perigoso para a extinção local. Então você vai acompanhar, pode fazer situações de manejo ou não, e vai calcular as taxas para fazer previsões futuras disso aí. Outra coisa importante da gente saber que a gente estuda organismos
é a curva de sobrevivência, tá? Então, a curva de sobrevivência, a gente tem 3 tipos básicos de curva de sobrevivência. As curvas do tipo 1, as curvas do tipo 2 e a do tipo 3. O que é isso? Bom, vamos primeiro pegar esse gráfico. O que significa esse gráfico aí? Esse gráfico, o eixo seria a idade. O eixo X, desculpa, seria a idade. Ou seja, lá embaixo, quanto mais à direita vai ficando, o indivíduo está cada vez mais velho. O tempo está passando da esquerda para a direita. Tá. E o eixo Y seria então a sobrevivência desse organismo. Ou seja, quanto vamos pegar o eixo do tipo 1, lá em cima. O eixo tipo 1, que é o superior direito. Você está, o indivíduo, a população, à medida que ela vai ficando mais velha, o indivíduo vai ficando mais velho e ele tem, ao longo da vida dele, uma alta chance de sobrevivência. Né? A gente está lá em cima do eixo X, Y, está lá em cima do eixo Y. Tem uma alta chance de sobrevivência. Até chegar na idade mais senescente, mais idosa, mais velha, e aí sim, chegando nessa idade, ela tem uma chance de sobrevivência, a chance de sobrevivência dela vai caindo rapidamente. Então, os indivíduos, no começo da vida, ele tem uma chance grande de sobreviver. Vamos passar para o outro extremo, que é o tipo 3, que seria o da esquerda. Ele, ao contrário, o indivíduo, logo no começo da vida dele, ele tem uma alta chance de morrer. E aqueles indivíduos que passam determinada idade, aí sim eles têm uma baixa taxa de mortalidade. Tá? Eles têm uma sobrevivência mais ou menos contínua. Tá? Então, o perigo, a maior taxa de mortalidade dele está no início da vida, nesse tipo 3, enquanto no tipo 1, a maior taxa de mortalidade está no final da vida. O tipo 2 seria um tipo intermediário, onde ele vai, ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento, vai ficando mais velho e aí a taxa de sobrevivência dele vai diminuindo. Então, indivíduos mais velhos têm gradativamente chances maiores de morrer do que os indivíduos mais novos. Tá? Então, a gente chama que a curva do tipo 1, curva de sobrevivência tipo 1, seria uma mortalidade tardia. A curva do tipo 2, uma mortalidade proporcional. E a curva do tipo 3, uma mortalidade inicial. Então, a do tipo 1 é que os jovens e intermediários possuem uma alta sobrevivência, como eu comentei. O exemplo seria os humanos. Tá? Humanos e vários outros mamíferos que têm cuidado parental, eles, com esse cuidado, eles aumentam a chance de sobrevivência dos seus filhotes, da sua prole até um pouco mais velha, e até de ficar a idade adulta, que é uma fase que é mais fácil de sobreviver. E aí a mortalidade dele se dá na senescência, na idade idosa mesmo. A curva do tipo 2. A curva do tipo 2 é a curva, como vocês podem imaginar, menos comum, mais rara. Tá? Então, essa probabilidade mais ou menos proporcional de mortalidade ao longo do tempo é mais rara. Mas algumas espécies de aves têm esse padrão aí, mas é bem raro. E a curva do tipo 3, que é a mortalidade inicial, é a mais comum. Tá? Então, vários insetos, várias plantas, vários organismos que não têm um cuidado parental, eles têm normalmente essa curva de sobrevivência do tipo 3, porque eles produzem, e por isso eles produzem uma quantidade imensa de prole e poucas delas sobrevivem. Então, insetos botam vários ovos e poucos deles vão sobreviver até a idade adulta, até a idade reprodutiva. Várias plantas vão produzir milhares de sementes, poucas delas vão germinar e crescer até chegar à idade adulta e reproduzir. Então, a curva de sobrevivência do tipo 3 é a mais comum. Porém, isso a gente está falando de curva de sobrevivência, a gente está falando e comparando espécies diferentes. A humano tem curva do tipo 1, insetos têm a curva do tipo 3, então a gente está comparando espécies, até grupos de espécies. Mas dentro de uma mesma espécie, a gente pode ter populações que tenham curva de sobrevivência também diferentes. Então, é a mesma espécie. Então, vou dar um exemplo aqui de uma espécie de planta, tá? Uma planta anual de duna, chamada Herófila verna, tá? Que é retirada de um artigo que ela tem 3 populações
uma com alta densidade, outra com densidade média e a outra com baixa densidade. Tá? E aí a gente tem o resultado da curva de sobrevivência nos gráficos aí. O gráfico superior seria aquela população que tem poucos indivíduos, tá? É densidade baixa. Então, ela tem uma mortalidade ao longo da idade, então vai passando o tempo no X e a sobrevivência vai diminuindo. Só que a sobrevivência, ou ao contrário da sobrevivência, né, a mortalidade, ela só acontece lá no final da vida. Já na população que tem uma densidade média, ela já tem uma taxa de mortalidade um pouco maior, uma taxa de sobrevivência um pouco menor ao longo da vida. E naquelas populações que têm uma alta densidade, ela ainda não é uma curva do tipo 3, mas ela tem uma taxa de mortalidade inicial muito maior do que as outras duas populações. Então, é só para demonstrar que dentro de uma mesma população, da mesma espécie, desculpa, entre populações diferentes, você pode ter variações dessa curva. Tá? E a gente tem que falar também sobre restrições filogenéticas e adaptações. Tá? O que é isso? Existem, então, dois extremos para a gente explicar por que certas características da história de vida a gente consegue observar ela. Tá? Por que existe essa característica aqui? Por que foi selecionada essa característica aqui? Existem dois contínuos para a gente explicar, duas possibilidades. A primeira possibilidade é a adaptação. A segunda é restrição filogenética. O que é isso? Bom, a adaptação é quando o indivíduo tem características que dão vantagens ao indivíduo e essas características, então, vão ser selecionadas através de seleção natural ao longo do tempo. E, por outro lado, tem a restrição filogenética. Tá? Então, essa característica existe porque ela está presa, ela está sendo mantida por causa das características dos seus ancestrais. Então, os seus ancestrais tinham certas características físicas, químicas, fisiológicas, alguma coisa, e essa característica só pode estar sendo mantida por causa dessa restrição anterior. Um exemplo no Japão sobre restrição filogenética. Tá? Então, a variação existe 10 espécies de árvores. Eles pegaram 10 espécies de árvores do Japão e estavam estudando a variação na biomassa, como que essas espécies de árvores alocam biomassa e como que fica a morfologia dos galhos e folhas dela. Tá? Então, existem dois tipos de ramos que eles detectaram. Os ramos curtos, que é mais para capturar luz, então eles usam para conseguir pegar luz, né? Então eles expõem bastante as folhas. E os ramos longos, que são geralmente para tapar a outras espécies para ganhar espaço, ganhar na competição. Então eles tentam tirar a luz dos competidores. Então eles fazem os ramos maiores para ganhar espaço, matar os competidores que estão crescendo, e os ramos curtos quando eles querem pegar luz. Então, foram detectar dois tipos de ramo, o tipo 1 e o tipo 2. Então, como é que eles detectaram esse tipo? É uma relação entre a área foliar e a biomassa do ramo. Então, a área do tamanho da folha e a quantidade de massa que tem essa folha. Tá? Então, esse é o artigo onde eles apresentaram os resultados. Tá? E esse foi o resultado. Ou seja, o resultado está nesse gráfico aí. O que esse gráfico está dizendo? No eixo X estão os resultados de área foliar. No eixo Y está o resultado de massa dos ramos. Cada bolinha é uma espécie. Tá? Então, a bolinha com essas duas letras seria o primeiro e o segundo nome da espécie. Tá? Então, existe uma correlação entre quantidade de tamanho da folha, que seria a área foliar, e a quantidade de massa que tem nessas folhas e ramos. Tá? Então, os do tipo 1 estaria no canto mais direito, são aquelas espécies que têm uma área foliar maior e uma massa de ramo intermediário ou menor. Os do tipo 2 seriam no outro extremo da esquerda, são aqueles indivíduos que têm pouca área foliar, as folhas são pequenas, só que
tem muita quantidade de massa, as folhas são grossas, uma quantidade de galho grande, então eles estão no eixo Y estão lá no alto e no eixo X estão pertinho aqui do zero. E existem algumas espécies que são intermediárias entre esses dois tipos, que seria então, a gente está falando de semitipo 1, tá? Seria então o tamanho de área foliar intermediária e massa do ramo também intermediária. Tá? O que aconteceu? Eles querem ver se isso era uma restrição filogenética. Então, será que dependendo do seu ancestral, dependendo da sua filogenia, ele vai ter um tipo e outra filogenia vai ter outro tipo de ramo? Ele está ligado à filogenia? Então, eles foram ver o seguinte, eles foram ver as famílias dessas espécies. O círculo colorido indica, então, a família. Espécies da mesma família têm a mesma cor. Então, tem aí, eu circulei duas espécies de rosácea, que estão em laranja, duas espécies de betulácea, que estão em azul, e duas espécies de fagáceas, que estão em vermelho. E você nota que, se existisse uma restrição filogenética, as espécies de um determinado tipo, por exemplo, tipo 1, as espécies seriam geralmente da mesma família ou de famílias próximas, tá? Relacionadas. E mesmo ia acontecer com os outros tipos. Né? Então, do tipo 2 teriam também uma determinada família. Então, teria que ter, dentro de um tipo, ser da mesma coisa. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é que os tipos independem da família que tem. Então, existe espécies de rosácea em laranja do tipo 1 e espécies de rosácea que são do tipo 2. Espécies de betuláceas que têm o ramo do tipo 2 e também tem o tipo intermediário e assim por diante. Então eles viram que isso essa característica não era uma restrição filogenética. Tá? Então restrição filogenética seria aplica-se às propriedades compartilhadas com um ancestral comum por membros de um grupo monofilético e que vão limitar a resposta desse táxon à seleção direcional. E agora a gente vai falar sobre a história de vida, sobre taxas reprodutivas e um estudo de caso propriamente dito. Tá? Então, antes de falar do estudo de caso, vou falar sobre David Leck. Tá? David Leck foi um dos fundadores dos estudos de história de vida, foi lá no século XX, e ele apontou uma hipótese de que o tamanho da ninhada de aves, ele trabalhava com aves, então a quantidade de filhotes que uma ave produz, ele tem que ser interpretado pelo contexto da seleção natural ou pelo valor adaptativo individual. Como assim? Segundo Leck, a taxa reprodutiva observada naquela população é a melhor possível dados os recursos disponíveis. Tá? Então, ou seja, se tem a mesma espécie, tem populações diferentes dessa mesma espécie e tem quantidade de filhotes diferentes, eles normalmente estão utilizando o máximo de recurso para produzir esses filhotes. Essa diferença de número de filhotes se deve ou a menor disponibilidade de comida ou menor habilidade dos pais de conseguir. Então eles viram que ninhadas que têm mais do que um certo número de nível crítico de filhotes, ou um número médio de filhotes, geralmente esses filhotes são subnutridos. Então, essa ninhada é subnutrida e tem uma menor sobrevivência, esses filhotes. Tá? Porque os adultos não vão conseguir, os pais não vão conseguir comida para eles todos, né? Ou não tem comida no ambiente. Os pais até conseguem, têm a habilidade de conseguir, mas não tem comida. Não se acha comida naquele local. E aí, para testar a hipótese de Leck, a aluna Nadine Oliveira de Matos Souza, em 2008, fez uma dissertação, né, com Miguel Ângelo Marini para tentar testar essa hipótese do Leck. Tá? O que eles queriam? Relacionar o tamanho de ninhada com saber se era limitação de alimentos, risco de predação ou gasto energético com incubação. Então eles estudaram em Brasília, no Cerrado, tá? Essa espécie de passarinho aí, Helena chiriquensis, que a média deles dessa espécie são de 2 ovos por ninho. Tá? Então ela tem uma alimentação mista, mas ela come, a maioria das vezes, ela come fruto. A maior parte da sua alimentação é de frutos. Tá? Então ele fez 2 tratamentos. Ele chegou no ninho que tinha 2 ovos e retirou
um dos ovos. Então, vários ninhos, ficou com um ovo apenas. E eles colocaram esse ovo retirado em outros ninhos que tinham dois. Então, ele aumentou um ovo num certo conjunto de ninhos e diminuiu um ovo em outro conjunto de ninhos. O que ficou? Ficou com 40 ninhadas aumentadas, de 3 ovos, e ficou com 35 ninhadas diminuídas de um ovo só. O que eles acharam? Aqueles que aumentaram a quantidade de ovos, que tiveram 3 ovos, né, estavam com 3 ovos, ele tinha os filhotes menores. Os filhotes, que tinham 3 ovos, menores, mas não houve maior risco de predação. Tá? Geralmente, o menor crescimento está aliado com menos alimentos. Tá? E aí eles foram tentar verificar que menos alimento, por quê? Era a habilidade dos pais ou menor quantidade de alimentos, e eles, fazendo a pesquisa lá deles, eles viram que era uma menor habilidade dos pais de trazer alimento. Até tinha alimento, mas os pais não tinham essa capacidade de alimentar 3 filhotes. Né? Então, a conclusão deles é que, na população que eles estudaram, nas populações que eles estudaram, o tamanho ideal da prole, que eram 2 ovos por ninho, estava limitado pela capacidade dos pais, né, de conseguir esse alimento. E agora a gente volta para o nosso estudo de caso, lá do começo, onde a gente estava precisando conhecer vários aspectos da ecologia para saber o que fazer na população daquelas 2 espécies ameaçadas de extinção, uma de ave, outra de planta, que ia ser inundada com a construção da represa. Tá? O que o biólogo que estudou essas populações descobriu? Descobriu que a ave, que é a cara de cão, ela é uma espécie individual, não é uma espécie modular, ela é uma espécie individual. Ela é uma espécie heterópara, ou seja, ela consegue se reproduzir várias vezes ao longo da sua vida e existe sobreposição de geração. Ele coloca de 1 a 2 ovos todo ano. A coorte nasce sempre numa estação, no final da estação seca, e ela tem curva de sobrevivência do tipo 1. Já a planta, que é a Mononguivi, ela é uma espécie então modular, então ela cresce uma sucessão de módulos. Tá? É uma espécie semélpara, então ela vai reproduzir uma vez só, depois ela vai morrer. Os frutos eles vão ser dispersos no final da estação úmida. As sementes não têm dormência, então elas já são dispersas e tem que germinar. Quem não germinar vai morrer. E ela tem a curva de sobrevivência do tipo 3, ou seja, os indivíduos mais jovens sofrem uma mortalidade maior, não tem o cuidado parental. Bom, a gente ainda não pode fazer a realocação da população porque a gente não sabe como fazer isso, porque ainda faltam algumas informações. É o que a gente vai ver nas outras aulas seguintes. Tá? Então, resumindo o que a gente falou nessa aula, a gente falou sobre um pouco sobre a organização da ecologia evolutiva, falou sobre aspectos da história de vida, como a alocação, o esforço reprodutivo, falou sobre organismos, como quantificar e como identificar os organismos, se eles são unitários, se eles são modulares, se são modulares, quais são os gametos e quais são os genetos. Falou da parte de compensação, quando você tem uma quantidade de recursos, o indivíduo vai alocando para uma determinada atividade, ela vai sobrar menos para outra atividade. A gente viu o exemplo de alocando mais para a reprodução, diminui normalmente o crescimento. Restrições filogenéticas, aqueles aspectos que estão impedindo ou estão restritos por causa do seu ancestral comum na evolução. Falamos um pouco sobre o David Leck e a teoria que ele cunhou de história de vida. Taxa reprodutiva, então, tem que estar relacionada com a evolução. Falamos de ciclo de vida, de semélpara, heterópila, e falamos das curvas de sobrevivência. Tá? E com isso a gente termina aqui uma pincelada nesse assunto. Então, quem quiser saber mais pode
pegar leituras complementares. Bom, então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.